possa visitar o lar dessa pessoa, levar libertação, cura, levar aquela pessoa, aquele familiar, Pai, o amor pela Tua palavra, e que essa família receba a Tua libertação em nome de Jesus. O Senhor disse: se creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvos tu e a tua casa. Nós não abrimos mão dessa promessa, tu e a tua casa. Jesus, faz essa obra e, Pai, traz libertação para essa família, traz libertação, faz uma aliança com a gente, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que essa família seja liberta. Visita aquele filho que está nas drogas, visita aquele filho que está no tráfico, visita aquele marido que está em adultério, visita aquela esposa que desanimou da família, quer ir embora, que está ficando com a cabeça perturbada. Meu Deus, vai visitando agora esse lar, e onde tem um problema, Pai, soluciona agora com o teu poder, Pai. Liberta essa família de todo mal, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Se você tem a lição já, a gente está na terceira lição. Todos têm a lição? Em nome de Jesus. Faltou alguém pegar? Não? Então vamos começar direto, porque hoje tem a Santa Ceia. Quero servir a ceia e adorar bastante a Deus, além de orar pela família. A gente está falando sobre o Deus de aliança. Eu estou mostrando para você que o nosso Deus é Deus de aliança, que fez muitas alianças no passado, com os patriarcas, com todos que andavam na presença dele, com o povo dele, mas também tem feito aliança com a gente. E a gente precisa buscar essa aliança com Deus. E a gente tem falado sobre isso. Essa é a terceira lição. Hoje eu quero falar, eu botei assim, não por mim, porque tem aliança que não é por você, você vai entender. Aliança de propósitos maiores. Espero que você compreenda a lição de hoje. Ele vai fazer com a gente, de vez em quando, alianças de propósitos maiores. Maiores do que quê? Do que o quê? Ou do que quem? Maiores do que eu. Maiores do que a aliança que eu preciso. Ele vai fazer comigo alianças maiores do que eu, alianças maiores do que as minhas necessidades, e eu tenho que ter uma boa cabeça para entender isso. Porque às vezes a gente fica meio que só quer, venha a nós o vosso reino, como dizem, né? Mas seja feita a tua vontade, a gente esquece. E Deus tem propósitos maiores do que você, maiores do que eu. Vamos aprender sobre isso então? A gente vai aprender com Moisés, tá? Com a aliança que Deus faz com Moisés. Êxodo 3, versículo 10, diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus, eu coloquei aqui, ó, Deus ouve o clamor do povo que estava em opressão no Egito, Êxodo 3:7, e fala diretamente com Moisés, e eu te enviarei a Faraó. Mas, lendo Êxodo 3:8, percebemos que nada é prometido diretamente a Moisés. Ele recebe do Senhor uma missão, mas a promessa é para quem? Para o povo de Israel. Coloca Êxodo 3:8 para mim. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e dos heteus, e do amorreu, e do ferezeu, e do heveu, e do jebuseu. Amém, Jesus? Então, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, e ele vai dar para Moisés uma missão, mas a aliança dele com Moisés é uma aliança com propósitos maiores. Então, Moisés vai colocar a vida dele em risco. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Moisés vai colocar a vida dele em risco. O Moisés vai mexer com toda a vida dele, porque já está 40 anos no deserto como pastor, vai mexer com toda a vida dele. Ele vai voltar para o Egito, onde Faraó quer matá-lo. Ele queria matá-lo quando ele mata o egípcio. E ele vai... essa missão que Deus vai dar para Moisés não é
ele não está fazendo uma aliança onde ele vai abençoar diretamente o Moisés. Lógico que indiretamente Moisés vai ser abençoado, quem planta colhe. Mas ele dá uma missão com um propósito maior. Então, o Moisés vai colocar até mesmo a vida em risco, mas para fazer o povo de Deus entrar numa terra que manda leite e mel. Ele não promete nada a Moisés fora disso, algo pessoal. Amém, pessoal? Propósitos maiores. De vez em quando Deus vai querer te usar desse jeito. A gente precisa aprender a servir a Deus. E aí fica tranquilo, porque indiretamente Ele consegue te abençoar. Mas Ele vai te chamar para fazer coisas que não tem nada a ver com você. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Vamos lá, voltando à lição. Moisés foi um israelita criado no Egito pela filha de Faraó. Por 40 anos viveu como um egípcio. Seu futuro estava o quê? Garantido, né? Era filho da filha de Faraó, futuro garantido. Até o momento em que ele decidiu, entre aspas, comprar a briga de um israelita. Com isso ele mata um egípcio e depois foge para o deserto, porque quando ele mata o egípcio, Faraó quer matá-lo. Você depois pode ler, Êxodo 2, 11 a 15, mostra isso aqui. E aí ele foge para o deserto. Assim ele abre mão da cultura, das riquezas e posições do Egito. Ele vai para o deserto e fica lá por 40 anos, até a experiência com Deus na sarça ardente. Êxodo 3, 1, 4 mostra essa experiência. Coloca para a gente na tela, por favor, em nome de Jesus. Então ele ficou 40 anos no Egito, ainda bebê, cresceu 40 anos, quando completa 40 anos. Ele está numa obra e vê um egípcio maltratando um israelita. Ele sabia que ele tinha cidadania israelita também. Ele mata o egípcio, enterra o egípcio e acha que não vai ser descoberto, mas é descoberto. Faraó quer matá-lo, ele corre para o deserto, foge e abre mão de tudo. Quando ele decidiu matar o egípcio, ele abriu mão de tudo. E ele vai para lá, 40 anos fica lá, conhece seu sogro, começa a pastorear as ovelhas do sogro, está lá tranquilo, já casado, com mulher, com tudo. E de repente vem Deus e vai mudar a vida dele toda. E a aliança é por propósitos maiores. Então a vida do Moisés vai ser toda sacudida, mas não é para um propósito pessoal. A gente geralmente vem na igreja pedindo a Deus e até faz aliança com Deus por propósitos pessoais. Mas às vezes Ele vai te chamar por um propósito maior. Amém, Jesus? O meu caso, por exemplo, é o caso dos pastores. Eu podia ser um empresário. Cheguei a ter uma empresa, uma pequena empresa. E tinha, graças a Deus, cabeça para crescer. Mas Deus me chamou para pregar o evangelho. Muita gente, como é que eu vou dizer? Julga os pregadores, mas os mesmos que julgam os pregadores não querem estar na pele dos pregadores. Por quê? Porque a nossa vida está na mão de Deus, literalmente. A gente não tem tempo quase que para nada. É por isso que quando eu faço passeio com vocês, quem já foi em passeio comigo aí? Já foi? Você me vê parado lá no passeio? Eu sou o que mais me divirto nos passeios. Porque eu aproveito todos os momentos. Porque, gente, são raros esses momentos que eu tenho com a minha família, com a minha esposa. Entende isso? Porque Deus me chamou para propósitos maiores. Eu sabia que eu faria sacrifícios para poder ser um pregador do evangelho. E quem quer ser pregador do evangelho tem que aprender isso. Vai ter que fazer sacrifícios. Senão você está procurando uma missão errada. Vai para outra missão. Porque quem quiser ser pregador, sabe que vai fazer sacrifícios. Muitos sacrifícios. Amém, pessoal? Então, assim, é disso que trata essa lição. Disso que a gente vai tratar aqui. Bom, Êxodo 3:1 é mais ou menos um pouco da experiência de Moisés com Deus, lá na sarça, né? Lá no deserto, em Midian, onde ele estava. Diz assim no versículo 1: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe.
E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Era tremenda a visão, né? E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Amém, Jesus? Essa experiência, aí Deus agora vai dar a direção para ele nos próximos versículos, né? Do que ele tem que fazer. Ele teria que ir para o Egito, tirar o povo do Egito, levar o povo para uma terra que mandava leite e mel. E Deus não prometeu a ele riqueza, Deus não prometeu prata e ouro, Deus nem prometeu que ele entraria na terra. A missão era para Moisés levar o povo para a terra. Deus nem prometeu que o Moisés entraria junto com o povo. Nem isso ele prometeu. A única coisa que Deus vai prometer para o Moisés, a gente vai ver aqui na frente, é que Deus estaria com ele. Só. E aí eu fiquei pensando nisso, irmãos. Sabe, a gente às vezes se individualiza e acha que a gente tem um Deus particular. E às vezes a gente vem para a igreja e a gente esquece disso. A gente esquece que Deus tem propósitos maiores. Vida eterna, salvação, salvar pessoas, orar por pessoas. A gente esquece. E a gente começa a querer buscar Deus somente para a gente, somente para a gente, somente para a gente. É só eu. E a gente esquece que tem propósitos maiores. E a gente fica frustrado às vezes. Porque Deus quer usar a gente para outras coisas. Irmãos, amanhã, por exemplo, eu chamei o pessoal para pintar a igreja. Para ajudar na pintura. Quantas pessoas deram o nome? 2 pessoas. 2 pessoas. Isso é um absurdo, irmão. Sabe, a gente se individualiza, é só eu, e quando Deus chama para uma coisa maior, que não tem nada a ver comigo, que aparentemente eu não serei abençoado, é Ele querendo que eu faça alguma coisa para abençoar outra pessoa, parece que as pessoas fogem. As pessoas não querem ter essa responsabilidade. Poucos obreiros, pouca gente para evangelizar, mas um monte de gente para ser abençoado. Cadê a obra? Cadê a gente pensando em propósitos maiores? Será que Deus não está chamando as pessoas para propósitos maiores? Só chamava no passado? Entende? Eu falei que essa quarta-feira você tinha que vir preparado. Porque a gente precisa pensar nesses propósitos de Deus. Deus está chamando Moisés para fazer uma coisa, irmãos, gigantesca. Aquele povo todo que estava no Egito, de Israel, era um povo que nasceu dentro do Egito. Eles não conheciam outras coisas, só de ouvir falar. Era um povo que conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles eram descendentes deles, que nasceram dentro do Egito, que conheceram somente a cultura do Egito e a cultura de Israel, de ouvir falar dos seus pais que passavam. Era a ordem de Deus passar de um para o outro. Como a gente deve passar para os nossos filhos, para os nossos netos. Eles passavam um para o outro, mas só de ouvir falar. Agora Deus ouve o clamor, porque eles entenderam que o faraó atual pegava muito no pé deles, para usar uma linguagem aí atual, pegava muito no pé deles. Eles começam a clamar ao Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó. Aí Deus decide vir para ajudá-lo. E Deus separa o Moisés, que já tinha 40 anos de cultura egípcia, conhecia bem os deuses do Egito, conhecia bem a cultura do Egito, conhecia bem o faraó, que mesmo sem ser de sangue era o avô dele. E Deus separa o Moisés, e Deus não promete para o Moisés prata, ouro, riqueza, você vai ser o cara, não. Aquele propósito era muito maior do que Moisés, era muito maior do que a vida de Moisés, era muito maior do que a saúde, o dinheiro do Moisés, a saúde do Moisés, a família do Moisés. Era um propósito muito maior. Ele queria tirar o povo dele de lá e colocar o povo dele na terra que ele havia prometido a Abraão, a terra da promessa. Amém, Jesus? A gente precisa ver se Deus não está chamando a gente para propósitos maiores, mas a gente só pensa na gente.
é a minha cura, é a cura de quem eu amo, é a minha libertação, a libertação de quem eu amo, a minha prosperidade, a prosperidade dele, é minha família, é minha casa, é meu dinheiro, eu. E Deus está chamando a gente para propósitos maiores e a gente rejeita. Qual é o proveito que eu vou ter disso? O que eu vou ter, afinal de contas? Por que eu vou ficar orando para uma pessoa que eu não conheço? Por que eu vou orar pelo país? Por que eu vou orar pelo presidente? Por que eu vou orar pelo governador? Eu nem votei nele. Por que eu vou orar pelo propósitos maiores do que você? Amém, Jesus? E indiretamente eu garanto a você que você vai ser abençoado. Porque quem planta, colhe. Mas a gente não pensa, a gente só quer. Eu dei o exemplo da pintura, que é amanhã. Eu marquei 8 horas aqui. O pessoal vai vir, os profissionais vão pintar a igreja. Mas a gente vai pintar as grades, que é embaixo, ninguém corre risco de vida, risco de acidente nenhum. E pode ajudá-los também. Levar tinta para lá, levar para cá. 2 pessoas, eu estou 1 mês falando, irmão. 2 pessoas se prontificaram para vir, para ajudar. Da igreja toda. A gente precisa pensar diferente. E eu acho que esse é um dos motivos da gente não receber as bênçãos que a gente quer. A gente se individualiza e esquece que tem propósitos maiores. Amém, Jesus? E tem que pensar nesses propósitos maiores. Diga graças a Deus. Já deu para entender então, né? Onde a gente vai parar com essa mensagem. Vamos lá, vamos voltar aqui para a lição em nome de Jesus. Em Êxodo 3:12, podemos ver que a única promessa que Moisés recebe é: certamente eu serei contigo. O irmão já colocou aí, você vai ver. E Deus disse: certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, essa é a aliança de Deus com Moisés. Ele vai colocar a vida em risco, ele vai abrir mão da família dele, ele quase não vai ter tempo para a esposa dele, ele vai ficar longe da esposa dele muito tempo, ele não vai ganhar dinheiro nenhum, ele vai passar perrengue, vai botar a vida, ter ameaça na vida dele, poderia muito bem morrer lá no Egito. E Deus fala: eu vou ser contigo, é a única coisa que eu vou te prometer aqui. Acabou. Já está bom demais, né? Amém, Jesus? Bom, então vamos lá. Entendo com isso que existem alianças que Deus faz com propósitos maiores do que os nossos. Não devemos ser egoístas. Não devemos ser o quê? O que um egoísta faz, irmãos? Fala para mim. Só pensa em si. Então o vizinho pode estar com AIDS. E a pessoa só ora pela vida dela. É incapaz de orar pelo vizinho. Mas pastor, ele pegou AIDS e o senhor não sabe como é que é a vida dele. Mas nem quero saber, irmão. Jesus mandou eu orar pelo meu inimigo, eu nem quero saber. Tem uma pessoa do meu lado, morando do meu lado com AIDS. E eu não vou orar por essa pessoa só porque ela tem uma vida que eu não concordo? Que egoísmo, irmão. Você tem um Deus que pode curá-lo. Deus tem propósitos maiores. Você precisa parar para pensar nisso. Senão você vai viver em função de Deus operando somente na sua vida. E Deus nunca vai te usar para abençoar outras pessoas. Porque você não consegue pensar nas outras pessoas. Rapaz, isso aqui, poxa, quando Deus colocou isso no meu coração, eu falei: meu Deus, que eu sirva para propósitos maiores. Então vamos lá. Propósito maior que os nossos. Não devemos ser egoístas. Se Ele quer nos usar para abençoar pessoas, orar por nações, por líderes, por familiares e amigos, por pessoas de outras religiões, ou até mesmo por aqueles que nos fizeram mal, deixemos Ele nos usar. Propósitos maiores. Vamos ler Mateus 5:43 na Bíblia. Mateus 5:43. Irmão, esse estudo é forte.
É forte, você precisa parar para pensar. Toda vez que você vem à igreja, você vem por você, por você, por você, por você, pela sua casa, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu dinheiro, pela sua profissão. Tem que começar a pensar diferente. Nem tudo é só por você. Deus não vai fazer todas as coisas só por você. Às vezes Ele vai querer te usar por propósitos maiores. E a gente precisa se deixar usar. E aí Deus começa a abençoar. As coisas começam a acontecer, porque Ele está te usando e você não está se preocupando com você, está se preocupando com os outros. Mas tem gente que tem até ódio dos outros. Eu coloquei aqui, orar por nações. Tem gente que não ora por nações. Pelo contrário, eu já fui recriminado por orar pelo presidente. Não ora por ele, não. Como eu não oro por ele? Que ódio é esse? Não, eu vou orar. Ele é o presidente, ele que tem a caneta na mão. Não importa se eu gosto dele ou não. Já fui criticado por orar por governadores. Mas é ele que tem a caneta na mão. Eu moro nesse estado. Como é que eu não vou orar pelo governador do estado, pelo prefeito do estado? Mas eu não gosto. Não importa. Não é esse o problema. Não tem nada a ver contigo. É um propósito maior. Não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver comigo. São propósitos maiores. A Bíblia manda orar por quem está em iminência. Mas a pessoa não consegue parar para pensar nesses propósitos maiores. E a gente vai se tornando individualistas, egoístas, e só pensa na gente. Não se refere a Deus, só penso na minha bênção. Está perdendo, irmão. Olha o que Jesus vai falar aqui, em Mateus 5. É muito claro, né? No versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. E aí, irmão? Dá para aceitar uma coisa dessa? Se você pensar só em você, você não aceita isso de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Se o pastor for fazer um culto de oração por um grupo de pessoas, ou por uma nação, ou por um país, ou por um governante, vai ficar vazio. Para que eu vou lá? Eu estou precisando de dinheiro, precisando de cura, meu filho está assim, minha filha está assim. Eu vou em uma reunião só para orar por governador, só para orar por prefeito, só para orar por presidente? Para que eu vou nessa reunião? Não entendeu. Se você viesse, você seria abençoado e alcançaria o que você precisava, porque você agora se rendeu a propósitos maiores do que você, maiores do que os seus problemas. Está dando para entender? Jesus está falando para eu amar meu inimigo, irmão. Isso é um propósito maior do que o que eu acho, do que eu penso. Caramba, Jesus era demais, né? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o quê? Filhos do Pai que está. Irmãos, se eu não aceito propósitos maiores, eu não me comporto como filho de Deus. Deus não me vê como filho. Eu não estou agindo como filho. Então, se você ora pelo seu filho, seu neto, seu marido, sua esposa, você ora pela sua empresa, seu dinheiro, seu salário, você ora por tudo que diz respeito a você. Mas quando Deus manda orar por alguém, você ora e fala assim: eu não vou orar para aquela pessoa não, aquela pessoa me atormentou a vida inteira. Você não está sendo visto como filho. Desperta, a igreja tem que acordar, irmãos. Deus de vez em quando vai te chamar para propósitos maiores. Foi o que ele fez com Moisés. Moisés, você vai lá e vai tirar meu povo do Egito. O que eu vou ganhar com isso? Moisés nem perguntou, mas a maioria de nós perguntaria. Eu não estou entendendo. Eu vou lá colocar minha vida em risco, deixar minha família para trás, eu vou lá ficar indo diante de Faraó, vou correr risco de vida, eu vou ficar sofrendo no deserto, depois de estar aqui tranquilo com meu sogro, já casado, pastoreando ovelhas, tranquilamente, 40 anos já nessa vida. Para que eu vou me meter nesse amaranhado de gato aí? Para que eu vou entrar nesse vespeiro? Deixa eu aqui, eu estou tranquilo. Mas só que eram propósitos maiores do que Moisés. Moisés entendeu que aquele propósito era maior do que ele.
e que ele precisava obedecer a Deus nesses propósitos maiores. E ele foi e obedeceu. E ele nem entrou na terra prometida, hein? Por causa de um ato de ira. Um ato de ira, ele não entrou na terra prometida. Você sabe disso. Mas ele obedeceu. Foi muito abençoado. A família dele também. Deus não deixou ele na mão. Deus foi com ele o tempo todo. Diga amém, Jesus. Moisés ganhou respeito de nações. Pessoas tinham medo quando Moisés chegava com Israel. Tinham medo. A fama foi longe. Quando Moisés morre e o Josué vai entrar em Jericó, a Bíblia fala que lá dentro de Jericó o pessoal já conhecia a fama daquele povo. A gente sabe o que esse Deus faz. Tudo isso começou com Moisés, por quê? Porque ele assumiu propósitos maiores. O que Moisés ganhou com aquilo, irmãos? Fala para mim. Um povo rebelde, que vivia discutindo com ele, que vivia querendo problema para ele, que vivia querendo voltar para o Egito, e ainda porque acertou a pedra 2 vezes, feriu a rocha 2 vezes, ele ainda fica de fora por causa de um ato de ira. Ele ainda fica de fora da terra. Deus ainda fala para você, não vai entrar na terra. Ele pede, poxa, deixa eu pelo menos, né, aproveitar um pouquinho lá. Não vai entrar. Você não vai entrar. O que Moisés ganhou? Entende? Só que aquele propósito era maior do que Moisés. A igreja tem que despertar. Deus quer fazer alianças maiores do que nós. E Ele quer que a gente se comporte como um filho. Olha o que Jesus está falando aqui, irmãos. Ele está falando assim, ó, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Ele fala, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. O que eu tenho que fazer? Vou repetir o 44, hein? O que eu tenho que fazer para que eu seja filho do Pai que está nos céus? Amar meu inimigo. Vê se é fácil. Vê se é fácil, tá? Amar meu inimigo, bendizer quem me maldiz, fazer bem ao que me odeia e orar até pelo que maltrata e me persegue. O que me maltrata, eu tenho que orar por essa pessoa que me maltrata e que me persegue. Caramba, irmão. Deus tem propósitos maiores. Não podemos ser egoístas e pensar só na gente. Amém, Jesus? Se Deus está te pedindo para fazer alguma coisa para Ele, mas o que eu vou ganhar em troca? Esquece o que você vai ganhar em troca, você tem que obedecer a Deus. Não tem nada a ver com ganhar alguma coisa em troca. Ele sabe muito bem do que você precisa, Ele vai lhe abençoar, não vai te faltar nada. Nunca faltou nada para o Moisés. Mas Deus não prometeu nada para o Moisés. Deus não prometeu que o Moisés nem entraria na terra. Ele nem isso ele prometeu. Ele falou, você vai levar o meu povo até a terra. Nem isso ele prometeu. Ele não fala, você e o meu povo vai entrar lá. Ele fala, você vai levar o meu povo até a terra que eu prometi. Mas ele foi, largou tudo para trás e obedeceu, e por 40 anos ele sofreu. Porque a palavra é essa, irmão. O Moisés sofreu. Sofreu para tirar o povo do Egito, teve todas aquelas pragas, depois sofreu com um povo no Egito que vivia maltratando Moisés o tempo todo, e Moisés ficou ali, ó. Teve uma vez que Deus até falou, vou acabar com esse povo aqui, vou fazer um outro povo para você, Moisés. E ele falou, não, esse povo não é meu, esse povo é teu. Não faz isso não. O que o povo do Egito vai dizer? Que o Senhor tirou eles de lá para matar eles aqui no deserto? Não. Não faz isso não, Senhor. Ainda defendeu aquele povo ainda. O Moisés aceitou propósitos maiores de Deus na vida dele. Propósitos para abençoar outras pessoas. É o que eu aceitei quando eu assumi o ministério de pastor. E eu tenho que assumir isso. É o que a igreja precisa aprender a fazer. Deus vai fazer aliança para te abençoar, mas Ele vai fazer aliança só para te usar, para abençoar outras pessoas. E a gente geralmente foge disso. A pintura de amanhã está aí para provar isso. A gente foge disso. 2 pessoas, depois de um mês pedindo para as pessoas ajudarem. 2. E uma delas é mulher ainda, nem homem é. Não é? Ou estou enganado? E não é nova não, hein? Quase 90 anos já. Depois você não sabe porque umas pessoas são abençoadas e outras não. Está dando para entender, sim ou não?
mas eu só quero fazer o meu, porque esse aqui vai me trazer retorno. Não entendeu? Tem propósitos maiores. Enquanto a gente não assumir propósitos maiores que Deus quer fazer com a gente vai estar perdendo boas coisas que Deus quer fazer. Às vezes, irmãos, eu acho que a gente está recebendo migalha. Sinceramente. Só que a gente fica satisfeito, que a migalha de Deus já é muita coisa, né? Então a gente fica satisfeito. E Deus quer fazer muito mais, mas a gente não para compreender o que Ele pede da gente. Se parasse para compreender e obedecesse o que Ele pede de nós, poxa. Mas o que você vê? O que eu vejo, por exemplo, é uma igreja que tudo se magoa, que tudo se entristece, que tudo quer sair da igreja, que tudo quer parar de ir na reunião. Eu não vou mais nessa reunião não, só vou na outra reunião que é de outro pastor, porque eu não gostei do que ele falou. É uma igreja melindrosa, uma igreja porcelana, uma igreja... Não, a gente tem que entender que tem propósitos maiores. Amém, Jesus? Tem propósitos maiores do que você, maiores do que seus propósitos. E quando Deus apresentar esse propósito para você, você tem que aprender a aceitar. Pode se preparar, depois virão coisas grandes. Porque Deus sabe recompensar. Ele é recompensador. Amém? Bom, vamos lá. Vamos voltar para a lição agora. Então você viu que Jesus falou para ser filho, né? Para ser visto como filho do Pai que está nos céus, né? Eu vou repetir só para você não esquecer, tá? São palavras de Jesus Cristo, não são minhas. Amar o inimigo, bendizer o que te maldiz, fazer bem a quem te odeia, orar por quem te maltratou e orar também por quem está te perseguindo. Ele fala, quem age assim é meu filho. Deus do céu. Misericórdia, a gente tem muito que aprender. Muito que aprender, muito que aprender. Vamos lá, voltando na lição. Não me entendam mal. Ou seja, não me pega lá fora para bater em mim, não. Fica tranquilo. Não me entendam mal. Logicamente que Jesus faz os seus filhos brilharem. Provérbios 4,18 diz que a gente vai brilhar cada vez mais, né? E até ser dia perfeito. Ele certamente tem grandes promessas para os que o servem. Então, as promessas ele tem para a gente. Você vai ser abençoado, não tem jeito, você está servindo a Deus, você vai ser abençoado, mas se você começar a aceitar esses propósitos maiores que de vez em quando Deus te chama para fazer, essas bênçãos serão maiores, porque você não está se preocupando com você, são propósitos maiores do que você. Você não está se preocupando com o que você vai ganhar, com o que você vai receber, com o que Deus vai fazer na sua vida, você não está nem aí, você está querendo só levar, só dar, só abençoar. Deus sabe abençoar essa pessoa. Então você vai receber. Em algum momento, indiretamente, mesmo sendo indireto, Deus vai abençoar você. Então, quem sabe Ele vai destravar essa bênção que você tanto precisa. Quem sabe essa bênção que você tanto precisa, ela está travada exatamente pelo que você está aprendendo hoje. Pode ser, irmão. De repente tem algumas bênçãos suas travadas, fechadas, amarradas, exatamente por causa disso, que toda vez que Deus tenta fazer com você um propósito maior do que você não aceita. Todo propósito de Deus tem que dizer respeito a você. Então, se eu vou fazer e não vou ter retorno nenhum para mim, para que eu vou fazer? Agora, se eu for fazer e eu vou ter retorno para mim, eu vou prosperar, eu vou ver a cura, eu vou ver minha família ser abençoada, bom, essa eu quero fazer. Não, irmão. A gente precisa aprender a ter propósitos maiores. Amém, Jesus? Voltando à lição. Então ele faz a gente brilhar. Provérbios 4,18 fala isso, né? E ele certamente tem promessa para a gente que serve. Mas algumas alianças ele fará contigo por terceiros. Não vai ter nada a ver contigo. Ele vai te usar para abençoar outras pessoas, e você deve se resignar por ele estar te usando. Bom, já está me usando, já está bom demais. Não importa se é para abençoar outra pessoa, mas ele está me usando. Eu já tenho que ficar ali tranquilo, resignado. Glória a Deus que ele me usa. Nem toda aliança com Deus trará diretamente algum retorno para você. Somente não esqueça que quem planta
Em algum momento vai colher. Geralmente, quem diz isso são pessoas que nunca se permitiram ser usadas por Deus para abençoar outras pessoas. Tudo o que fazem é para obter algo de Deus em troca. Nunca fizeram uma aliança por terceiros, uma aliança por propósitos maiores. Então, quem diz que não pode, como é que eu vou dizer, não aceita orar pelas pessoas, que quer sempre ter só o retorno. Quando uma pessoa diz, poxa, eu faço, e Deus não me devolve nada, eu dou o dízimo e não vejo o resultado, eu oro por pessoas e não acontece nada, eu ajudei e não tive retorno. Essa pessoa que vive falando essas coisas, são pessoas que elas ainda não entenderam que Deus tem propósitos maiores. Elas não entenderam isso ainda. Se ela entendesse isso, ela não diria essas coisas. Amém, Jesus? A gente precisa permitir que Deus venha usar a gente, não sempre para retorno nosso. Deus quer usar você para retorno para outras pessoas. Mas eu estou precisando de ajuda. Mas Ele sabe que você precisa de ajuda. Ele sabe. E a Bíblia fala, eu bem sei o pensamento que penso de vós, que é pensamento de paz e não de mal. E Ele sabe que você precisa. Mas Ele quer que você se desprenda das coisas. Ele quer que você se desprenda desse sentimento de egoísmo mesmo, de achar que tudo que você faz tem que retornar só para você. Deus tem propósitos maiores do que você. Amém, Jesus? Então, é importante que você comece a aceitar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. É importante isso. Bom, vamos lá. As pessoas dizem, pastor, eu já fiz tudo o que podia e não vi o retorno de Deus na minha vida. E eu digo assim, nem tudo será por você. Diga amém, Jesus. Geralmente essa pessoa que diz isso são pessoas que nunca se permitiram ser usadas por Deus para abençoar outras pessoas. Geralmente é isso. Então a pessoa ela começa a reclamar, e eu até vou repetir isso aqui embaixo. Geralmente quem diz isso são pessoas que nunca se permitiram ser usadas por Deus para abençoar outras pessoas. Tudo que fazem é para obter algo de Deus em troca. Nunca jejuaram pelo país, não gastam horas orando por outras pessoas, se devolvem dízimo ou entregam uma oferta especial, é porque querem ou já obtiveram algo em troca. Não é por amor à obra, não é por amor à obra de Deus, é porque já receberam ou querem receber. Então a pessoa fala assim, estou trazendo essa oferta especial. Por quê? Porque eu estou muito grato pelo que Deus fez. Então ela está dando oferta pelo que Deus já fez. Eu estou trazendo essa oferta aqui, pastor, porque eu preciso que fulano seja curado. Eu quero essa bênção. E a pessoa começa a fazer troca com Deus, dando uma grande oferta para poder receber de Deus alguma coisa. Ela não pensa assim, poxa, peraí, eu vendi aquela casa e eu vou levar meu dízimo, vou levar essa grande oferta pela obra de Deus, para ajudar a obra de Deus. Nem preciso de nada em troca. Essa pessoa precisa pensar em propósitos maiores. Amém, Jesus? E entender que nem tudo é por ela. Nem tudo é só por ela. Deus quer usar você também por outros. Por terceiros, eu coloquei por terceiros, não só por você. O Moisés foi assim. Amém, Jesus? O Moisés foi desse jeito. O Moisés ele é chamado para abençoar o povo que estava preso no Egito. Tirá-lo do Egito, passar pelo deserto e entrar na terra prometida. A missão de Moisés era com um propósito bem maior do que ele. E ele notou isso, ele percebeu isso. Então ele foi capaz de largar tudo para obedecer a Deus.
porque o propósito de Deus com Moisés era maior do que ele. E ele se resignou por ser usado por Deus e aceitou aquilo. Não, entendi. E já é uma bênção para mim ser usado. Eu não vou receber nada por causa disso. Nem na terra prometida o homem entrou. Mas ele foi lá e fez. A gente precisa ver se Deus não está querendo usar a gente por propósitos maiores. E a gente está fugindo. Porque afinal de contas, o que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Amém, Jesus? O nosso pessoal do evangelismo, eu estou vendo alguns do evangelismo aqui. Domingo, eles foram lá em Pedra de Guaratiba. Abençoaram, eu vi as fotos. Várias mulheres internas que estão se livrando de vícios, se livrando de coisas ruins, estão lá internas. E dava para ver, nas fotos eu vi a alegria das internas, recebendo roupas, os livros que eu enviei, que eu pedi você para ajudar, para poder enviar. Nós enviamos. E elas tiraram foto com os livros. E você vê a alegria estampada no rosto delas. Entendeu? Pergunta a eles se eu paguei a gasolina deles. Porque eles foram de carro. Pergunta a eles se eu arrumei o carro da igreja para eles irem. Tudo bem, a gente tem a Kombi, eu libero a Kombi. Quando a Kombi está em condição, eu libero a Kombi. Mas não foi só a Kombi. Foram vários carros. Pergunta a eles. Não, foram por conta própria. Eles entenderam que aquele propósito ali são propósitos maiores do que eles. E é por isso que são abençoados. Entendeu? Mas enquanto a gente ficar só em casa, querendo só a nossa bênção, e só fazendo se for para a gente, eu faço, mas o que eu vou ganhar em troca? A gente vai começar a perder muitas bênçãos de Deus aí. Tem propósitos que são maiores do que o nosso. Aí eu coloquei assim, ó, nem tudo será por você. Sabia? Se você não sabia, fique sabendo. Nem tudo que Deus vai te pedir para fazer tem a ver com você. Deus vai te pedir para fazer coisas que são propósitos maiores do que você. E se você obedecer e fizer, Ele vai te abençoar lá na frente. Indiretamente Ele te abençoa, porque Ele é galardoador, Ele gosta de abençoar a gente. Deus gosta de abençoar a gente. Deus gosta de abençoar o povo dEle. Amém, pessoal? Mas a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus quando aparentemente a gente não vai ter retorno nenhum. Só pelo prazer de obedecer a Deus e abençoar pessoas. São propósitos maiores. Orar pelo país é um propósito maior. Orar pelo presidente, não importa se eu votei nele, se não votei nele, se eu gosto dele, se não vou com a cara dele, não importa. Eu tenho que orar por ele. São propósitos maiores do que nós, irmãos. E Deus manda fazer. Não adianta ficar nervosinho no seu coração igual um galinho de briga. Faz. Você vai ser abençoado. Bênçãos vão ser destravadas. Bênçãos que estão travadas vão se destravar quando você começar a pensar desse jeito. Você vai ver. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? É importante isso aqui. Vamos fechar agora. Nem tudo será por você, eu repeti aqui. Por vezes, Deus fará aliança por propósitos maiores do que você. Assuma isso. E veja a bondade dele alcançar a sua vida. Você vai se surpreender. Alguém aqui? Eu tenho deixado sempre um versículo para você ler em casa, né? Eu estou deixando Lucas 10, de 25 a 37 para você ler em casa. E leia com calma. É um texto conhecido, do bom samaritano. Leia em casa com calma. Peça a Deus entendimento. E você vai ver que tem propósitos maiores. Que você vai gastar seu tempo, você vai fazer ofertas melhores, você vai visitar pessoas, você vai orar por pessoas que você nem queria fazer nada disso, mas vai fazer porque o propósito de Deus é maior. E você vai ver que Deus vai te abençoar. Amém, Jesus? Então leia com calma isso aqui. Leia com muita calma isso aqui. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém aqui já percebeu que Deus, de vez em quando, te dá as bênçãos
que você há anos estava precisando e que de repente você começa a receber do nada, naturalmente elas começam a chegar? Você já passou por isso? Já teve essa experiência? Aí você pede nada, e pede nada, e passa o ano e nada, e você faz oferta, e você faz voto, você faz campanha e nada, e você fica, poxa vida, mas eu estou fazendo tudo direitinho, nada, e de repente você relaxa, fica tranquilo, você começa a obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, e de repente, pum, 20 anos, mas de repente apareceu, surpreendeu, sim. E surpreendeu vocês ou não? Muito. Ah, eu lembro da bênção da senhora. Lembrei. Eu lembrei. Muito, foi muito. Eu lembrei. Já achou que nem ia, né? 80 e poucos anos. E veio. Quando descansou no Senhor, já achou até que não. Aí veio a bênção. E Deus surpreende você, porque naturalmente Ele começa a te abençoar. Entendeu? Comece a pensar em propósitos maiores. E quando Deus te chamar para propósitos maiores, aqueles que vão além da sua vontade, além da sua bênção, além do que você deseja, você fala assim, aqueles que você vai falar assim, pô, mas o que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu vou ganhar se eu fizer essa visita lá na recuperação, no centro de recuperação das mulheres? Eu vou ganhar o que se eu for lá? Vou gastar meu dinheiro, vou botar gasolina, eu vou gastar meu tempo, podia estar no domingo em casa almoçando com a minha família. O que eu vou ganhar com isso? Não vou ganhar nada. Bom, primeiro, o prazer de ajudar alguém. Segundo, Deus vai olhar para você e quando você menos perceber, a bênção cai. Pum! E você fala, caramba, aquela bênção que eu tanto busquei, fiz campanha, agora chegou. Do nada, Deus vai te surpreender. Comece a pensar desse jeito. E quando Deus te chamar para uma missão com propósitos maiores, uma aliança com propósitos maiores do que você, não rejeite não. Faça o que Deus está te mandando. A igreja não pode ser egoísta. A gente não pode pensar só na gente, só em nós. Diga amém, Jesus. É isso. Vamos orar? Nem tudo é por você, irmão. Tem coisas que Deus vai te pedir, mas é pelos outros.